Shalom Vrachá, pessoal, tudo bem? Queria contar uma história hoje do Chofetz Chaim, que é uma história que particularmente eu gosto muito. O Chofetz Chaim, ele traz uma história que é a seguinte maneira: fala que tinha um homem. Esse homem era uma pessoa muito simples, vamos dizer que ele seria um pobre, e ele era um trabalhador simples. E no caminho da casa dele, quando ele voltava do trabalho, ele passava de frente a um restaurante muito refinado. Era um restaurante muito chique, muito refinado, muito granfino. E na frente desse restaurante, na vitrine, tinha ali algumas seções de vinho e tinha o vinho principal da casa, que era um vinho muito chique, era um vinho muito caro, completamente acessível do que seria o que aquele homem conseguia pagar. Mas toda vez que aquele homem passava em frente ao restaurante, ele olhava aquela garrafa de vinho, ele se imaginava tomando aquele vinho e degustando aquele vinho, porque era um vinho muito bom. Ele ficava imaginando, e ele viajava horas naquele cenário, naquela situação. E aconteceu que esse homem ele conseguiu arrumar um outro emprego numa outra empresa, e ele foi demonstrando muito trabalho, e ele conseguiu chamar a atenção do dono da empresa, do diretor da empresa. E conforme ele ia trabalhando, o dono da empresa ia trazendo ele para mais próximo, e essa pessoa foi começando a crescer na empresa, entrou como uma pessoa operacional, foi crescendo, depois virou subgerente, virou gerente, enfim, até que ele conseguiu virar o encarregado de tudo. Então aquele salário que era simples, agora já não é mais. Essa pessoa, ele ganha um pouco mais, ele ganha muito mais, aliás. Então agora ele consegue fazer algumas coisas que antigamente ele não conseguia. Até que um dia ele passa na frente daquele restaurante que ele sempre olhou durante muito tempo. Ele olha aquela garrafa de vinho, ele fala: olha, agora eu consigo comprar essa garrafa de vinho. Só que ele não queria simplesmente entrar no restaurante e comprar a garrafa de vinho. O que essa pessoa fez? Ele comprou um belo de um terno, um blazer. Ele alugou uma limusine, ele contratou várias pessoas para fingir que eram paparazzi, que eram fotógrafos. Então no outro dia essa pessoa parou na porta desse restaurante com essa limusine muito chique e várias pessoas tirando foto, pessoas que ele mesmo tinha contratado. E o atendente do restaurante abre a porta para ele, ele desce do carro e todo mundo tirando foto. As pessoas começam a falar: puxa, quem que é essa pessoa? Deve ser uma pessoa muito importante, está vindo comer aqui no nosso restaurante. Aí ele desce, o garçom vem ao encontro dele, ele fala: olha, eu quero a melhor mesa. Aí leva ele para um lugar reservado, onde só quem tinha muita condição financeira poderia sentar nesse lugar. E ele se senta. E o garçom fala: pois não? O que o senhor vai querer? Né? E esse homem fala: olha, aquele vinho que tem na vitrine já tem algum tempo, eu sei que ele é muito caro, mas eu quero aquele vinho. Eu quero aquele vinho porque hoje eu vou degustar daquele vinho. Aí o garçom fala: olha, realmente, né, preciso falar para o senhor, o preço desse vinho é tanto, né? Aí esse homem fala: o preço para mim, o valor para mim não importa, eu quero aquele vinho. O garçom fala: tá bom, só que eu não posso tirar aquele vinho da vitrine, né, porque eu não posso deixar lá sem ninguém, sem nenhum vinho lá. Eu vou pegar aquele vinho para o senhor, só que antes eu preciso ir na adega e pegar um outro vinho para repor no lugar daquele. O homem falou: tá bom, não tem problema. Aí o garçom fala: só que enquanto isso eu vou trazer um vinho bom, mas não tão bom quanto aquele, né, um vinho de segunda linha, só para o senhor ir tomando aqui enquanto eu pego o vinho da prateleira. Aí o homem fala: tá bom, traz esse vinho para mim. E o garçom, ele chega com esse vinho de segunda linha enquanto eles estão preparando o vinho principal lá. E ele serve esse homem. Esse homem não estava acostumado assim a lugares requintados, lugares chiques. Ele, primeira golada, ele toma todo o vinho. Aí ele fala: não, quero mais. Aí o garçom vai, enche a taça dele, toma, rapidinho ele toma a segunda taça de vinho. E assim ele faz na terceira taça, ele faz na quarta taça, ele faz na quinta taça. Quando ele vê, ele toma toda a garrafa daquele vinho de segunda linha. Ele fica bêbado e ele dorme sobre a mesa. Ele dorme na mesa. E ele dorme, e o tempo passa. Então está na hora do garçom agora chegar com a garrafa principal. Então o garçom chama ele e fala: olha, senhor, a garrafa aqui do vinho chegou, a garrafa que o senhor pediu. Só que esse homem, ele está todo bêbado, ele começa a discutir com o garçom, porque o garçom acordou ele do sono, ele esbarra na garrafa de vinho principal, e aquela garrafa de vinho principal cai e quebra todo o vinho.
Esse homem ele começa a ficar bravo depois, que ele melhora e a embriaguez dele passa, ele começa a discutir com o garçom, cadê a minha garrafa? Aí o garçom fala, olha, vem cá, vou mostrar algumas coisas para o senhor. Leva ele no quartinho, mostra a filmagem e vê que no final, aquela garrafa de vinho que ele tanto desejava, foi ele mesmo que quebrou. Foi ele mesmo que quebrou. E o Hovetz Haim, pessoal, ele traz pra gente que isso às vezes ilustra o que é a história da nossa vida. A nossa alma, quando ela vem para esse mundo, ela vem no objetivo de conseguir sempre o melhor vinho, sempre o melhor produto. A gente sabe o que a gente quer. A gente quer o melhor, a gente quer degustar o melhor. A gente trabalha para isso, a gente vem para esse mundo para trabalhar para isso. Só que a gente trabalha e no meio desse trabalho, às vezes a gente perde o foco. Às vezes a gente se imerge muito no trabalho, nesse trabalho mundano, nas coisas mundanas, né? E a gente deixa o vinho principal de lado e a gente começa então a querer somente o vinho de uma qualidade não tão boa. Às vezes um vinho que nem é tão bom. A gente começa a degustar aquilo e a gente vai se embriagando daquilo. E às vezes, Hasvei Shalom, quando a pessoa percebe, já é tarde demais. Às vezes a garrafa principal, o melhor vinho, ela mesma quebrou. Ela deixou passar esse vinho entre as mãos delas, pessoal. Então é isso que o Hovetz Haim vem trazer pra gente. Então é isso que eu queria trazer nessa história. É uma história que, particularmente, eu gosto muito e queria compartilhar esse pensamento com vocês. Tá bom? Shalom, shalom. Até a próxima.